A história se inicia com nosso protagonista rodeado por guerreiros, relembrando algo que seu pai sempre dizia: viva para o clã. Ele entendia isso como uma obrigação de negar seus próprios desejos, apenas viver como uma sombra de seu irmão. Aparentemente derrotado, nosso herói olha para o chão, enquanto um dos homens se aproxima para zombar dele. O homem diz: mas que bela vista, um guerreiro lutando contra os comandantes mais fortes do continente sozinho, como esperado do irmão daquele homem, com certeza muito impressionante. E chama pelo nome do protagonista Cian Vert. Cian responde o chamado, reconhecendo o homem na sua frente, Boris. Boris continua zombando de Cian, e Cian pergunta: quem te fez fazer isso? Foi o imperador? Boris nota uma névoa escura e diz: assim como os rumores diziam, você é um assassino da neblina. Mist é uma organização que é como a névoa para nossos cavaleiros da luz. Irei reportar para as autoridades que me livrei de um ser impuro afiliado aos pagãos. Cian responde: pode tentar falar à vontade. Você vai ter sorte se ainda tiver uma boca depois disso. Eu vou me certificar de que você não tenha mais nenhum dente sobrando. Boris diz: se você pretende usar seu poder secreto, é melhor desistir. Tem um feitiço de barreira mágica de 9º rank aqui. Cian pensa: eu preciso sair daqui o mais rápido possível para revelar o culpado por trás disso pro meu irmão. Cian diz: uma barreira? Só preciso fazê-la em pedaços. De repente alguém chega e diz: já chega, Cian. Um cavaleiro com uma armadura dourada se aproxima e nosso protagonista fica chocado. Sem palavras ele começa a relembrar o que seu pai dizia: viva para o seu clã. Seu irmão Ashel é uma extensão do clã. O sucesso de Ashel Vert é o sucesso de Cian Vert. A realidade cai à tona e Cian, e mesmo desacreditado, percebe o culpado de tudo isso: Ashel? Ashel então inicia a conversa: você parece confuso com a minha presença. Cian, ainda incrédulo, diz: o que isso significa? Ashel responde: Cian, você fez bem o seu trabalho, pelo clã, pelo povo e por mim. Um olhar de desolação passa pelo rosto do nosso protagonista, e Ashel continua: portanto, eu só estou tentando tirar o peso de seus ombros. Cian, ainda confuso, continua o diálogo: eu não entendo, eu fiz algo de errado. Errado? Essa neblina sinistra que te cobre, você não passa de um assassino, eu sequer posso te chamar de humano. O choque de ouvir tais palavras do próprio irmão faz Cian continuar calado. Ashel acrescenta: você nos enganou por tempo demais. Você tem certeza que não sabe dos seus pecados? Cian se questiona: assassino? Meus pecados? E com muito ódio conclui: o que caralhos ele está falando? A luta pela sucessão dentro do Império. O ataque do exército do Rei Demônio. A guerra para unificar o continente. Eu te ajudei a conquistar tudo o que você fez. Porque servir você era a minha vida. Mas agora você está me abandonando? Eu vivi como um cachorro por 20 anos para você, não importa se todo o meu corpo quebrar. Eu vou dar tudo de mim agora, para que eu possa te destruir. Ao soltar uma aura assassina, os cavaleiros se assustam com nosso protagonista. Ele ainda tem isso tudo de mana sobrando? Impossível. Aquilo não é humano. Cian finalmente se pronuncia depois de processar seu rancor. Quanta estupidez! O herói está tentando matar seu irmão mais novo porque ele está com medo. Você não tem vergonha de si mesmo. Ashel se irrita enquanto Cian parte para cima. Cian reflete: só um golpe. Um golpe é suficiente. Eu só preciso acertar seu ponto vital para que ele não possa regenerar. Cian usa tudo de si para se movimentar rapidamente e atacar as costas de seu irmão. Mas nesse momento Boris cria uma barreira impedindo que o ataque conecte. Ashel, de forma oportuna, então ganha a vantagem sobre a batalha. Perfura o peito de Cian com sua espada e diz: pobre bastardo, eu queria te fazer um favor te dando uma morte indolor, já que você é meu irmão. Mas você mostrou sua verdadeira natureza. Eu sabia o que você era desde o início. Ainda bem que nunca confiei em você. Essas palavras parecem doer mais em Cian do que a espada cravada em seu peito. Ashel remove a espada chutando o corpo de Cian e simplesmente vai embora. Cian, no seu leito de morte, internamente diz:
Merda. É assim que termina? Que vida imbecil eu tive. Estúpido. De repente a Shell ativa o sentido aranha e se vira. Lá vinha Cian numa investida surpresa. Um ataque que parecia mortal, focado no pescoço de Ashel, mas que infelizmente é rebatido pelo Cavaleiro da Luz. Depois disso a atmosfera muda de forma repentina. Alguém parecia chamar Cian. O mesmo acorda com a mão no pescoço e tossindo muito. A figura de uma jovem moça aparece e pergunta: por quanto tempo você pretende continuar dormindo? Vê se toma jeito. Você precisa se arrumar, jovem mestre. Cian assustado grita: Emily? Por que você está aqui? Algo desperta em Cian e ele raciocina: faz mais de 20 anos que eu não vejo ela. Ela ainda está idêntica à última vez que a vi. Esse lugar é muito familiar. É o quarto em que eu costumava viver quando era mais novo. Os móveis e decorações também são os mesmos. Espera, eu voltei a ser criança? A jovem Emily interrompe o pensamento de Cian chamando seu nome e o questionando. Você tá enrolando o tempo porque não quer ir treinar, né? Se decide logo e vai embora. Treinamento? Como assim treinamento? Alguns minutos passam e nosso protagonista percebe que está no mesmo local onde costumava viver quando criança, o castelo de seu clã. E ele até se questiona. Será que isso é aquilo que falam sobre sua vida passar diante dos seus olhos antes de morrer? Por bem ou por mal, ele ainda lembra muito bem dos acontecimentos daquele dia, que se passou há 27 anos atrás. Tudo aquilo acontecia um ano antes dele entrar no instituto. Era uma tradição no castelo haver uma sessão anual de duelos. Seu pai, Duque Vert, costumava frequentar o treinamento, o que fazia daquilo um grande evento. O oponente do nosso protagonista seria Crans Vert, seu meio-irmão. Os dois tinham a mesma idade. A mãe de Crans se chamava Margaret Erzeti e era a atual esposa do Duque. Graças a isso, Crans recebia muito mais atenção mesmo tendo a mesma idade que nosso protagonista, que por sinal era um filho bastardo. Depois de ser humilhado nessa luta, virou motivo de chacota. Aquele duelo também foi o motivo do nosso protagonista parar de receber atenção do seu pai, ouvindo palavras duras como "não tente mais nada". De volta ao ponto de vista de nosso protagonista, Emily tenta o convencer a desistir, mas ele está focado em vencer mesmo com sua empregada o desmoralizando. Ele percebe que o peso da espada agora o afeta, que sua força voltou a ser o que era quando criança. Aquilo não era um sonho, muito menos sua vida passando diante dos seus olhos. Ele nunca havia ouvido falar em um feitiço que pudesse criar uma ilusão daquelas. Ele finalmente se pergunta do mais improvável. Eu realmente voltei ao passado? A hora do duelo chega e Crans, com um ar de deboche, diz: você não fugiu, hein? Nosso protagonista estava focado demais em seus pensamentos para sequer ligar pro deboche, e pensa: então será que posso mudar o futuro? O Duque dá o sinal para o duelo começar. Crans avança com tudo enquanto pergunta para onde Cian está olhando. Cian não esboça reação alguma mesmo com o ataque de Crans vindo em sua direção. Tudo que ele pensa é: que isso, uma lesma. Nosso protagonista desvia apenas com um passinho para o lado e Crans o chama de covarde. Depois disso, Cian o desarma com um golpe e chuta sua canela, fazendo Crans cair de dor. Sua mãe preocupada grita, enquanto seu pai fica surpreso. Nosso herói, que parece ainda ter a sede de sangue da sua vida passada, pensa: agora, se eu pôr a minha espada no seu pescoço, o duelo acaba. Mas isso não é o suficiente. Quando eu tinha essa idade, Crans sempre fez bullying comigo só para entreter-se. O bullying persistiu até no instituto. Então eu preciso pisar completamente nele, para que ele nunca mais tente fazer nada comigo. Nessa vida, eu vou seguir um caminho próprio, para mim mesmo. O resultado do duelo foi uma derrota avassaladora de Crans, e o Duque chamou nosso protagonista para uma reunião. Cian até se questiona se sua vitória foi tão impressionante assim, para ser necessário que um cavaleiro de alta classe o escolte até a sala de seu pai. No caminho ele encontra a mãe de Crans, que estava com uma cara péssima. Dessa vez quem fez o deboche foi Cian. Perguntando se seu meio-irmão estava bem, Margaret, indignada, respondeu: você tem a audácia de perguntar isso? Depois de bater no seu irmão daquela maneira? O quão sem empatia você é. Cian corta a conversa apenas com um: é assim que duelos funcionam. Te vejo depois. Margaret, que não queria sair por baixo, continua: é por isso que crianças bastardas não deveriam ser tratadas como legítimas. Tal mãe, tal filho. É tudo porque sua mãe é uma vadia nojenta.
Você deveria morar nas ruas mendigando por comida. Como você ousa lutar? Você deveria ser grato. Cian, ouvindo tudo isso, perde a cabeça e pensa. Ela passou da linha. Devo matar ela? Fim do capítulo 1.